eu sou a Cris Anata, idealizadora do projeto Movimento em V e criadora desse canal aqui, Movimento em V. Se você ainda não se inscreveu para o canal, faça isso agora. E se você já se inscreveu, não esqueça de clicar nesse sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Você já tentou mudar o comportamento de alguém? Hoje a gente vai falar sobre mudança de comportamento. Imagina assim que você já tentou falar com alguém para que essa pessoa ela parasse de comer fritura ou parasse de comer doce ou então parasse de fumar. Você já tentou advertir essas pessoas? E como que você falou quando você queria advertir? Provavelmente você ameaçou essas pessoas, não foi não? Porque, gente, a gente sempre fala assim, né? Viu, você tá comendo muito doce, ou você tá comendo muita fritura, ou você tá, tipo, fumando demais? O que vem na cabeça quando alguém te fala alguma coisa dessa? Não parece uma ameaça? Na minha cabeça vem que eu tô gorda, eu tenho que parar de comer, né? Ou eu tô fumando demais, no caso eu não fumo, mas tipo, eu vou morrer de câncer, ou sempre vem uma coisa negativa, é uma advertência negativa. E, na verdade, essas pesquisas e muitos estudos científicos demonstram que o cérebro ele não está preparado para receber essas advertências negativas. E quanto mais advertência negativa você passa para o seu cérebro, mais você consegue que a pessoa fique resistente e não queira mudar. Deixa eu falar para você uma coisinha aqui. Imagina que alguém fala para você, você tem um filho e fala para o teu filho: filho, você não vai sair esse final de semana. O que teu filho quer fazer? Ele quer sair no final de semana. Ou, gente, vamos parar de fazer essas reuniõezinhas e não sei o quê, porque não tá dando certo. O que você faz? Você quer fazer mais reuniõezinhas, porque o cérebro, ele tende a trabalhar dessa maneira. Quanto mais você diz para o seu cérebro aquilo que não deve fazer, o seu cérebro pensa que aquilo é o que deve ser feito. E com filhos, com amigo, com marido, sempre funciona dessa maneira. No mundo corporativo, também. Isso não está fora de cogitação do mundo corporativo, não. Eu tenho alguns exemplos que eu vou dar para vocês, que foram exemplos assim, que me fizeram muito, muito mal. Foi no início da minha carreira. E olha como o inconsciente fica até hoje, né? No início da minha carreira, eu trabalhava numa empresa, essas de consultoria, que você trabalha, sabe? Que você não para nunca mais de trabalhar. E eu lembro que eu tinha feito um relatório, aqueles relatórios assim, mega estressantes, aqueles relatórios complexos. Eu trabalhava na área de VAT, de tax e tal, e aí era início da minha carreira, eu queria demonstrar meu trabalho, e aí o que eu fiz? Fiquei horas trabalhando, fiquei dias trabalhando, e no final, gente, era umas 11 horas da noite, o chefe do departamento, ele chegou e falou que meu trabalho estava um lixo. O que eu fiz? Eu olhei para a cara dele e falei assim: olha, se tá um lixo, então rasga e joga fora. Ou seja, eu reagi negativamente a isso, mas por quê? Porque ele veio com uma advertência negativa. Se ele tivesse me falado: olha, Cris, o teu relatório, ele tem alguns pontos que precisam ser mudados, ou uma parte tá boa, outra parte a gente tem que pensar juntos como que a gente vai fazer, as soluções que eu tô encontrando aqui não são as mesmas que você encontrou, então sim, eu iria passar a madrugada inteira para revisar aquele relatório. Mas como o feedback foi super negativo, eu tomei aquilo como negativo e o meu cérebro reagiu como uma advertência negativa. Péssimo, péssimo. Um chefe desse não pode existir, não pode existir. Ou seja, o cérebro do ser humano, ele tá consolidado para ouvir aquilo que a gente quer ouvir, aquelas coisas positivas. Então, eu vou dar outro exemplo para vocês, um exemplo bem assim claro, né? Imagina que vocês têm uma conta super negativa. Quem não teve uma conta negativa na vida? E aí, o que acontece? Quando você sabe que você está devendo no cartão de crédito, ou que você tem uma conta negativa, ou que alguma coisa está passando ruim ali no banco, a sua tendência é não ficar olhando no banco, né? Por quê? Porque você não quer ver o que está acontecendo ali, como que está ruim o negócio está vermelho.
Mas quando você tem um dinheiro para receber ou quando a sua conta está positiva, está no azul, no verde, você fica olhando toda hora. Quantas vezes você não loga no banco para você ver quanto de dinheiro você tem, se entrou mais dinheiro de repente, né? Porque é tanta coisa positiva ali e você pode perceber que isso é verdade. Quando tá tudo ruim, você não loga. Quando você tem coisas positivas no banco, você loga 1000 vezes para ver ou 10.000 vezes para ver se aquilo lá é verdade mesmo. Então, teu cérebro pensa no positivo, ele tende a ficar muito mais consciente das coisas positivas. Outro exemplo aqui, muito engraçado. O meu marido, ele gosta de ver o horóscopo de manhã. Ele entra aí nessas páginas, não sei se vocês entram também, eu já entrei muito também para ver o horóscopo e tal. E aí, quando o horóscopo tá ruim, mas ruim mesmo, ele pega e muda de página, muda para outra página lá do, sei lá, do Terra, do UOL. Então ele vai mudando até que o horóscopo fique bom. E quando tá bom, a gente para de ver o horóscopo, porque daí o positivo venceu o negativo. Essa é a pura realidade. Outro ponto também que traz muitos reconhecimentos positivos no cérebro da gente é quando a gente tem incentivos sociais, quando a gente tem muita gente fazendo coisas positivas ao mesmo tempo e te incentivam a fazer mais coisas positivas. Por exemplo, vamos lá, imagina aquela época onde tinham aqueles encontros da Tupperware, vocês lembram disso? Que as pessoas iam na casa das amigas, né? Uma amiga convidava várias amigas para irem à sua casa e fazerem uma reunião da Tupperware. Então, uma dessas amigas, ela mostrava todo o produto, ela falava a praticidade, era uma coisa nova, todo mundo queria. Então, o que acontecia naquele momento? Aquela amiga que estava ali, ela se sentia um pouco na obrigação de comprar aquele potinho da Tupperware. Por quê? Porque as outras também estavam comprando e como que você iria decepcionar uma amiga sua naquele momento? Isso demonstra que quanto mais incentivo social você tenha, mais você consegue ter com que seu cérebro, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, ele funcione. Mas claro que o lado positivo, ele vai muito mais além daquilo que você imaginava que você mesmo poderia fazer. Então, por exemplo, naquele livro O Poder da Persuasão, não sei se vocês já leram, nesse livro ele fala muito dessa questão da prova social, de você estar adaptado ao meio e você conseguir conviver com aquilo que está acontecendo com as outras pessoas ao seu redor e você ter a consciência e o seu cérebro pensando em reagir de acordo com o que aquelas pessoas estão fazendo. E assim, nesse livro tem muitos estudos, né, e muitas provas que, da mesma maneira que o seu cérebro funciona indo atrás de pessoas e líderes que tenham ideias positivas e no âmbito super legal do negócio, tem aqueles que têm ideias super negativas e que você também vai atrás porque você não tem uma ideia formada sobre aquilo que você quer, então você acaba seguindo uma pessoa só. Por exemplo, na Inglaterra, o que eles fizeram foi, o governo da Inglaterra, né, ele colocou lá um cartaz falando que 99% dos contribuintes, né, taxpayer, eles pagavam os impostos em dia. Então, se imagina um outdoor lá falando 99% dos cidadãos ingleses pagam seu imposto no dia. Então isso inconscientemente te leva a pensar que você também tem que pagar na data correta o seu imposto, e isso é um incentivo social positivo. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é sobre como que o nosso cérebro reage com questões do futuro. Porque, olha só, nós estamos sempre, todos os dias, querendo pensar no agora. Então, viver o presente, viver o momento e tal. Mas por que a gente faz as coisas do agora? Porque a gente quer também ter um futuro bom, um futuro de sucesso, um futuro saudável de vida. Então, assim, você come bem hoje para você ter uma qualidade de vida melhor, você faz um exercício, você faz uma yoga, porque visando ter essa qualidade de vida. E também você estuda, você trabalha, você se desenvolve para ter
tentar ter um sucesso profissional. Ou seja, o seu cérebro, ele querendo ou não, ele tá pensando positivamente no teu futuro. Afinal de contas, ninguém quer ter um futuro de merda, né? Eu não quero. Você quer? Então a gente recusa a pensar nisso. Ou você está pensando, eu não quero ser feliz no futuro, eu quero morrer já porque eu quero ter uma doença. Não, você nunca vai pensar sobre isso. Então o que eu quero deixar aqui é que você, por exemplo, quando você quer mudar o comportamento de alguém, ou quando você quer ajudar alguém a mudar e conseguir progresso na sua vida, você precisa enfatizar as coisas boas, as coisas positivas. Você precisa falar para aquela pessoa o progresso dela nesse futuro que ela vai ter. Ou seja, você pode parar de fumar porque mais pra frente, se você quiser fazer um esporte, ou porque você gosta muito de academia, ou você gosta muito de correr, e aí vai ser muito melhor para você se você parar de fumar, porque você vai ter uma respiração mais saudável, vai ter uma respiração melhor. Então, isso é incentivar o positivo. Se você mete medo na pessoa, se você adverte ela de forma negativa, você não vai conseguir o resultado que você quer. E aqui eu vou falar pra você uma coisa. Eu fiz uma experiência em casa. Como diz uma amiga minha, a gente tem que tratar os nossos maridos como crianças. E isso por quê? Porque a criança você tem que estimular positivamente. Então, eu fiz essa experiência e eu vou deixar aqui nesse vídeo pra você ver o que aconteceu. Na minha experiência em casa, eu tinha várias discussões com meu marido. Por quê? Porque ele nunca cozinha, porque ele diz que não gosta de cozinhar, ou porque ao invés, quando a gente vai beber um vinho, ao invés de beber uma garrafa só, ele quer beber 3. Então, assim, isso já não... Isso porque meu marido não bebia vinho, começou a beber depois que me conheceu. Então, isso criava sempre um probleminha. Como que eu resolvi esse probleminha? Você vai ver nesses vídeos. Ou também, às vezes, eu falava pra ele, nossa, você não vai fazer exercício? Só fica sentado nessa cadeira trabalhando o dia inteiro? Não vai fazer exercício? Né? Aí, mudei o comportamento. E o que eu fiz? Eu mudei. Ao invés de eu falar pra ele que ele não cozinha e que ele deveria começar a cozinhar, eu falei pra ele, nossa, meu amor, lembra quando você fez aquele negócio? Eu queria tanto que você fizesse outra vez pra mim, aquele ovinho mexido, aquela coisa lá que você faz e só você sabe fazer. Então, aí ó, o vídeo dele fazendo. Outra coisa, quando eu falava pra ele, você fica aí nessa cadeira e tal, aí eu mudei também o meu comportamento e falei pra ele progressivamente, falei, nossa, eu acho que você ficaria muito mais gatão, assim, se você fosse tivesse um pouquinho mais de forte, assim, no braço, tivesse uma barriguinha a mais quando eu te conheci, que você era tal, então acho que vai animar o nosso relacionamento e não sei o quê. E ó, o que aconteceu? Então a gente tem que trabalhar dessa maneira, com essa maneira de positivismo, de progresso. Começa a fazer isso que você vai ver como a sua vida, os seus relacionamentos, as suas amizades, os seus filhos e tudo isso vai mudar. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.